Se você aplicar apenas a vaselina, a sua pele desidratada pode continuar ressecada e em alguns casos a pele ela pode ficar ainda mais oleosa. Você pode pensar que a vaselina sozinha hidrata, mas na verdade se a pele ela já não estiver previamente hidratada, ela pode continuar ressecada. Por isso que hoje eu vou te dar dicas valiosíssimas sobre como utilizar a vaselina da forma correta para que ela de fato hidrate. E a gente vai falar também sobre o risco de deixar a pele ainda mais oleosa. A grande questão aqui não é simplesmente aplicar a vaselina, mas entender como utilizá-la da forma correta para a gente poder potencializar os seus benefícios. Existem formulações suaves e combinações eficazes que vão fazer toda a diferença e é isso que eu vou te mostrar. Caso você não me conheça, eu sou a Nath, especialista em estética e cosmetologia e sua guia nesse universo dos tratamentos estéticos e cosmetológicos. A vaselina se tornou um dos produtos mais populares para a hidratação da pele. E muitas pessoas têm dúvidas sobre como é que a vaselina age na nossa pele. E é isso que eu vou te explicar. A vaselina ela age formando uma barreira protetora, um filme de proteção na nossa pele que vai impedir a evaporação de água. Por conta disso, somente a vaselina não é suficiente para poder hidratar a pele, porque ela vai formar essa barreira, esse filme, que vai impedir essa perda de água. Mas a gente precisa, de outros recursos para poder, de fato, ter essa hidratação potencializada. Se a sua pele estiver ressecada, a vaselina ela não vai conseguir reter essa água, essa hidratação na pele, porque a gente não vai ter água, não vai ter quantidade de água suficiente para poder fazer essa hidratação. Por conta disso, a chave para um bom resultado com a aplicação da vaselina é a gente aplicar um produto antes, um hidratante antes e depois fazer a aplicação da vaselina para que ela possa, formar essa barreira protetora, esse filme, e aí a gente consiga, de fato, ter o efeito ali potencializado da hidratação. E aqui uma comparação bem simples para a gente conseguir entender o que é que acontece. Imagine que a gente tem um solo ali que está super seco e a gente vai regar. Se a gente jogar água naquele terreno, essa água ela vai evaporar muito mais rápido. Agora imagine se a gente joga água e por cima a gente coloca uma lona, coloca um plástico. Esse plástico ele vai impedir a evaporação dessa água e aí a gente vai conseguir hidratar muito melhor aquele terreno. Então é mais ou menos assim que funciona com a vaselina e a nossa pele. Então, para que a vaselina ela consiga hidratar melhor a pele, reter aquela umidade, a gente precisa utilizar recursos que hidratem, que puxem ali a água para aquele local, para depois a gente aplicar a vaselina e aí a vaselina conseguir potencializar toda aquela hidratação do local. Então, só para reforçar, qual é o papel da vaselina? O papel da vaselina é criar uma camada protetora na pele e aí a gente vai conseguir, com essa camada protetora, a gente vai conseguir manter aquela pele, aquele local hidratado. Olha aqui a imagem para a gente poder entender todo esse processo. Às vezes a ilustração, ela deixa a explicação muito mais fácil. Então observa aqui essa imagem. Aqui a gente tem a pele. Então aqui, tem as camadas aqui da pele e aqui a gente tem a água. Ó, aqui a representação da água. Aqui em cima a gente tem justamente essa vaselina. Então a vaselina ela vai formar essa barreira aqui, esse filme na superfície da pele que vai impedir a evaporação de água. Então a água ela vai ficar toda concentrada aqui, na superfície, A umidade ela vai ficar concentrada aqui nessa superfície e por conta disso a gente vai conseguir, manter a pele hidratada por mais tempo. E aí, eu volto lá para o que eu falei. Para a gente conseguir potencializar e ter de fato ali os benefícios que a vaselina ela pode entregar para nossa pele, a gente vai precisar utilizar algum produto antes. Uma dúvida muito comum é se a vaselina ajuda a reduzir rugas. E a resposta é que sim e não. Eu vou te explicar. A vaselina ela pode auxiliar na prevenção das rugas, porque ela vai manter a pele hidratada por mais tempo. Mas lembra lá que tudo tem que ser combinação e eu já vou falar sobre como combinar e como deixar de fato a pele hidratada. Então aguenta aí que a gente vai chegar lá. Mas a vaselina, ela vai manter a pele hidratada por mais tempo.
E as rugas, elas surgem também, né, por conta de um ressecamento da pele. Então, quando a pele ela está ressecada, a gente vai tendo nessas linhas finas, essas rugas. Então, um dos fatores que vão contribuir para o surgimento das rugas é a desidratação da pele, é o ressecamento da pele. Então, se a gente mantém a pele hidratada, a gente vai conseguir prevenir o surgimento dessas rugas ou então amenizar aquelas rugas, né, mais finas. Agora, se forem, né, rugas profundas, aí a gente não vai conseguir tratar com a vaselina, certo? A gente vai precisar utilizar outros recursos que vão ali, né, de fato estimular colágeno, fibras elásticas, para a gente poder ter uma resposta muito melhor. Ainda assim, vai precisar de hidratação e aí, né, se a gente utilizar a vaselina para poder manter a pele hidratada por mais tempo, vai ser maravilhoso. Então, se tiver rugas mais profundas, um grau ali, né, de flacidez ou de os sinais ali do envelhecimento mais avançado, aí a gente vai precisar de outros recursos e associar esses outros recursos com a vaselina. Mas a vaselina pura sozinha não vai ter tanta eficácia se o estágio, né, desses sinais do envelhecimento tiver mais avançado. Mas como prevenção e para amenizar essas rugas mais finas, a gente consegue, né, um resultado bem interessante porque a gente vai trabalhar nessa hidratação da pele. Então a vaselina ela vai ajudar a retardar o aparecimento das rugas. Eu já vou te falar a melhor forma de utilizar a vaselina. Mas antes, deixa aí o seu like no vídeo se você estiver gostando desse conteúdo, se esse conteúdo te interessar, para que eu entenda, né, que ele está sendo relevante e produza mais conteúdos como esse. Se inscreva no canal também se você ainda não for inscrita, para você não perder nenhum conteúdo que eu postar aqui. Quase todos os dias eu compartilho conteúdo novo. Então, para você não perder nada, se inscreva no canal. Agora, presta atenção nessas dicas aqui para você utilizar a vaselina da melhor forma possível. Não adianta só utilizar a vaselina, utilizar por utilizar, não é assim não. Tem toda uma técnica ali por trás e para que você aproveite o máximo desses benefícios, é importante você entender tudo isso que eu vou falar aqui. Então vamos ver, né, como é que a gente consegue melhorar os resultados com a utilização da vaselina. Anota aí todas essas dicas. Se a gente estiver falando de uma pele seca, a gente vai utilizar um hidratante e de preferência hidratante com ácido hialurônico. E aí o que é que a gente vai fazer? A gente vai aplicar o ácido hialurônico, né, um creme, um sérum que tem ácido hialurônico na pele. E depois a gente vai aplicar a vaselina. Então lembra que a vaselina ela forma aquele filme, aquela barreira protetora? Então isso vai fazer com que a gente mantenha a pele mais hidratada, porque o ácido hialurônico ele ajuda, ele é um umectante, né? E ele vai auxiliar na retenção da água. Então é como se ele fizesse com que a água fosse para aquele local. E aí depois a gente vai vir ali, né, com a vaselina, formando aquele filme, e aí a gente vai impedir essa evaporação de água, deixando aquele local mais hidratado. Para os lábios, a gente pode aplicar um hidratante labial ou então um protetor labial e em seguida a gente vai fazer a aplicação da vaselina. Isso vai prolongar a hidratação e evitar também aquelas rachaduras que ficam nos lábios. Para o corpo, a gente vai misturar vaselina com uma loção hidratante em uma proporção de 3:1. Então, se a gente colocar 3 colheres, né, de loção hidratante, a gente vai colocar 1 colher da vaselina. E aí a gente faz essa misturinha e faz a aplicação. E aí a gente pode aplicar em todo o corpo, principalmente no cotovelo, no joelho, no calcanhar, que são os locais que mais ficam ressecados. Então a gente também pode fazer essa misturinha. Lembrando, né, que se a gente quiser uma ação mais potente, principalmente na região dos calcanhares, a gente faz essa misturinha e depois a gente pode fazer uma oclusão com filme osmótico, que é o papel filme, aquele que a gente utiliza em cozinha mesmo. Então eu aqui falando filme osmótico, mas tem gente que não conhece por esse nome, né? Mas é aquele papel filme que a gente utiliza, aquele papel plástico que a gente utiliza na cozinha. Para peles sensíveis ou muito reativas, a gente vai misturar vaselina com creme. E esse creme ele pode ser um creme calmante. Se tiver, né, ativos como centelha asiática e vitamina B5, vai ser fundamental.
Então a gente também pode fazer, né, essa misturinha pra gente poder acalmar a pele, deixar a pele, né, menos sensível. Então a vaselina ela também pode ser utilizada para essa finalidade. A depender da necessidade de cada pele, alguns ajustes podem ser feitos e podem ser necessários também. Então se você quiser a minha ajuda para poder personalizar todo esse tratamento aí e todo o cuidado que você deve ter em casa, eu tenho uma consultoria de skincare, o link está na descrição desse vídeo, onde a gente vai se reunir, né? Eu vou conversar com você, só eu e você, entender as suas necessidades, avaliar a sua pele, personalizar ali todo o tratamento para que você possa, né, potencializar aí os resultados e chegar ao objetivo que você deseja. Então, se você quiser, né, a minha ajuda para poder saber, né, e eu te direcionar no que fazer todos os dias para que sua pele fique ainda mais bonita, entra aqui nesse link e agenda lá o seu horário comigo. Vai ser um prazer imenso te atender. E aqui entra um ponto super importante. A vaselina, ela pode ser utilizada no rosto, mas ela deve ser utilizada com cautela. Principalmente nas pessoas que têm pele oleosa ou que tem pele acneica. A gente não pode utilizar a vaselina de forma excessiva. A gente tem que saber controlar para que a gente não obstrua ali, né, os ossos e faça com que a pele ela fique ainda mais oleosa. Então a gente precisa ter cuidado com relação a isso. Porque uma pele oleosa ou uma pele acneica, se utilizar vaselina demais, a gente pode acabar prejudicando. E aí a gente vai ter mais acne, a pele vai ficar mais oleosa. Então a gente precisa ter cuidado com relação a isso, certo? Então não deve ser utilizada a vaselina em peles muito oleosas ou em peles acneicas. A gente vai utilizar a vaselina nas áreas em que estão ressecadas, certo? Então a gente vai fazer a aplicação nas áreas que estão ressecadas e cuidado com o excesso. Quem tem pele mista, então normalmente, né, a zona T, que é a região da testa, a região aqui do queixo, nariz, essa região aqui do centro, né, do rosto, fica mais oleosa, mas a região aqui lateral, ela é seca. Então tem pessoas que podem ter, né, essa região aqui malar ressecada, seca, e aí a gente pode, né, fazer a aplicação da vaselina. Agora, nessa região T que tá bem oleosa ou que tá com acne, a gente não vai utilizar a vaselina, certo? Então, eu mesmo não utilizo a vaselina na região do meu rosto. Deixa eu pegar aqui ela. Porque o meu rosto, ele é misto, mas eu tô com bastante acne, então eu evito a utilização da vaselina. Porque como eu falei, né, lembra que a vaselina, ela forma um papel filme, uma barreira protetora na pele. Essa barreira, ela vai obstruir também os ossos. E aí, se a gente obstrui os ossos, a gente vai gerar e o local vai ficar mais propício à formação da acne. E ninguém quer acne, né? Eu sei, porque eu sofro com acne, eu sei que ninguém quer acne, porque eu não quero acne. Então eu fico aqui, ó, fugindo de tudo que vá fazer com que a acne ela fique pior. Então, cuidado com isso, certo? Pele muito oleosa, pele oleosa ou pele acneica deve evitar a utilização da vaselina, porque ela pode, né, fazer essa obstrução e aí obstruindo os ossos, o risco, né, de ficar com acne e ter aquela acne ali, né, ou um comedão, ou então a acne inflamatória vai ser muito maior. Um outro ponto é que tem peles que estão desidratadas, que estão ressecadas, estão precisando de hidratação, mas são peles oleosas. Tem isso, eu já tenho um vídeo aqui onde eu falo sobre isso, né? Que todo mundo acha, a pele oleosa não precisa de hidratação. Precisa sim. Só que a gente tem que saber como é que a gente vai hidratar essa pele oleosa. Então, se é uma pele oleosa que está precisando de hidratação, talvez e muito provavelmente a vaselina não vai ser a alternativa para essa hidratação. A gente vai buscar outros recursos, certo? E tem outros recursos. Eu acho que eu falo até nesse vídeo sobre isso. Eu vou deixar o card aqui para você assistir se a sua pele for oleosa ou acneica. E aí tá vendo a importância da gente ter um acompanhamento profissional, porque às vezes, né, são detalhezinhos que vão fazer a diferença. Então imagina, eu tô aqui falando, né, sobre o benefício da vaselina. Todo mundo quer se livrar das rugas, todo mundo quer hidratar a pele, aquela coisa toda. E aí parece que a vaselina pode ser utilizada por todo mundo e não vai ter risco nenhum. Só que não é bem assim. A gente não pode utilizar, né, se a pele é mista, se a pele é oleosa, se a pele é acneica, a gente vai evitar a utilização
da vaselina. Então, por isso que é importante, né, esse olhar profissional para poder fazer uma avaliação mais detalhada, entender a pele, a necessidade, aquela coisa toda e direcionar o melhor cuidado pra gente fazer em casa para ter só resultado positivo. Tem muita gente aqui na internet que fica vendo vídeos e vão reproduzindo coisas em casa e aí o resultado é muito pior, é desastroso. E aí a galera vai e fala, ah, aquilo não presta, aquilo não sei o que lá. Não, não é que não presta, mas aquilo não era pra você. Ou então você não fez da forma adequada. Então tem muito isso também, né? Às vezes o pessoal faz lá o microagulhamento de um jeito que dá complicação. Então aparece uma mancha, queima a pele, acontece sei lá o que. E aí vai falar que o microagulhamento não presta? Não, foi a forma que você aplicou ou para que você aplicou, não sei. Então tem que entender todos esses pontos, né? Por isso que eu, né, estou aqui à disposição para poder fazer uma consulta com você, te orientar para você colher só os resultados positivos de seja lá o que for. Então eu consigo, né, avaliar a sua pele e direcionar o melhor tratamento. Então a vaselina, ela é boa, ela é maravilhosa, ela vai ajudar na hidratação. Mas quem tem a pele oleosa, quem está com acne, deve correr da utilização da vaselina, certo? Tem que usar com cautela, tem que saber utilizar, porque senão a gente pode piorar ainda mais tudo isso, né? A oleosidade e também a acne. Possa ser que você esteja se perguntando qual o melhor horário para utilizar a vaselina. E o melhor horário para utilizar a vaselina é à noite. Isso porque a vaselina, ela deixa a pele muito brilhante durante o dia. E aí esse aspecto, né, ele fica um pouco pesado. Eu não gosto, um parêntese aqui, eu não gosto desse aspecto brilhante que fica no rosto. Mas eu sei que tá na moda, então, sei lá, as coreanas, aquela coisa toda, tem esse negócio, né, que a pele fica brilhante, aquela coisa. Então, não sei, me diga aí nos comentários se você gosta desse efeito brilhante ou se você não gosta, né, desse efeito brilhante. Eu não gosto, me dá agonia, né, parece que a pele tá ali muito oleosa, não sei, eu já fico querendo assim, ó, limpar. É uma loucura. Mas aí é uma opinião minha, eu não sei você, por isso que eu estou te perguntando, você gosta desse efeito ou você não gosta? Mas voltando aqui, a vaselina, ela deixa, né, esse aspecto brilhante na pele durante o dia e ela compromete também a fixação da maquiagem. Então, é importante a gente avaliar. A gente vai utilizar uma maquiagem, quer melhorar a fixação da maquiagem, então não utiliza a vaselina. Não gosta desse aspecto brilhante, não utiliza a vaselina, certo? Então, é importante a gente balancear. Mas o melhor horário para utilizar a vaselina é à noite. Isso porque também, né, durante o sono, a pele, ela passa por um processo ali de regeneração. E aí, a utilização da vaselina vai auxiliar também nesse processo. Inclusive, já fica aqui a dica, se você quiser, coloque aqui nos comentários também, se você quer, né, um vídeo falando sobre qual o melhor horário para usar cada um dos cosméticos. Porque a pele da gente, né, durante o dia, noite, esse ciclo todo, né, de 24 horas, a nossa pele vai mudando de acordo com os hormônios que a gente vai produzindo. Então tem momentos, né, que a pele ela tá mais propícia a receber um produto hidratante, outros momentos está mais propícia a receber, né, um produto que vai fazer um tratamento na acne, por exemplo. Então tem isso também que eu acho assim maravilhoso, fantástico. Então, de acordo com as mudanças hormonais que vão ocorrendo no nosso organismo ao longo do dia, a nossa pele ela também vai mudando e por isso a gente vai fazendo essas indicações. Não, o melhor horário para usar tal coisa é tal horário, melhor horário para... E tem isso, né? Então, se você quiser um vídeo sobre isso, já deixa aqui nos comentários que se muita gente pedir, eu faço esse vídeo aí pra você. Se você não sabe como remover corretamente a vaselina, eu vou te explicar, mas é super fácil. Pra gente fazer a remoção da vaselina, a gente vai utilizar um leite, ó. A gente vai utilizar um leite, vai utilizar leite não, tá? A gente vai utilizar um sabonete líquido facial suave. Faz a aplicação ali do sabonete líquido que a gente utiliza mesmo. Pode ser um sabonete líquido de bebê ou então um sabonete líquido da sua preferência. Eu gosto muito e utilizo o sabonete líquido de bebê. Então, se você utilizar, passa ele. Se não, passa aí o que você tem. Então, é só fazer a aplicação que a gente vai removendo, né, a vaselina e ela sai com bastante facilidade. Então, não tem muito problema, né, com relação à remoção, não. É só com o higienizante, né, o sabonete ali que a gente utiliza e aí faz a remoção normalmente.
de manhã quando acordar. Então, se a gente utilizou à noite, quando a gente acordar, a gente faz aquela higienização ali matinal e remove a vaselina, para que a gente possa potencializar ainda mais os efeitos da vaselina. A gente pode combinar ela com vários ativos. Alguns eu já até falei aqui, né? Mas anota aí essa lista porque tem mais, viu? A gente pode associar, eu já falei, né, do ácido hialurônico, mas além dele a gente pode associar também com niacinamida, com vitamina C, com o ácido hialurônico aqui de novo. Eu gosto bastante desse ácido hialurônico, né? Mas ele é uma combinação perfeita com a vaselina, por isso que eu estou sempre repetindo ele aqui. A gente pode associar também com ácido cógico. Então, olha, a vitamina C, ela é antioxidante, ela é hidratante, ela é clareadora. A niacinamida, ela vai auxiliar no controle da oleosidade, ela ajuda também na hidratação, nas manchas, então ela é muito bacana. O ácido hialurônico, ele vai hidratar. O ácido cógico aqui é se a gente quiser, né, tratar uma mancha. Então, se a gente quiser promover um clareamento da pele, a gente pode associar o ácido cógico com a vaselina, se a sua pele permitir, que a gente já conversou sobre isso. Mas a gente pode fazer essa associação, né? Então, utilizar o ácido cógico com a vaselina, porque a vaselina ela vai formar aquela barreira protetora, então a gente vai fazer com que esse ativo, esse ácido cógico, ele permeie melhor na pele e ele consiga, né, um resultado melhor no clareamento da pele. Então vai ser interessante também essa combinação. A gente pode associar também com silício orgânico. O silício orgânico é bom e se tiver silício orgânico, vitamina C, ácido hialurônico, tem muitos produtos que vem um blend, né? Vem uma combinação, o que vai ser maravilhoso. Então, quanto mais ativos bons o seu produto tiver, melhor. Mas quando a gente junta, né, o silício orgânico com a vitamina C, a gente consegue uma ação muito mais potente na hidratação da pele, e tanto a vitamina C quanto o silício orgânico vão auxiliar na formação do colágeno. Então, vai ser muito interessante esses ativos também. A gente pode utilizar, né, cafeína, centelha asiática, inclusive, né, se a gente quiser, né, utilizar para a região aqui dos olhos, se a gente quiser utilizar, né, aqui para a região dos olhos, para as olheiras, a gente pode fazer a associação, né, da cafeína com a vaselina, e aí a gente faz a aplicação nessa região aqui dos olhos. Então é bem interessante. A cafeína também a gente pode utilizar para outras coisas, mas não vou contar todos os segredos aqui não, viu? Porque a gente vai ter um momento de falar sobre isso. A vaselina é um produto super simples, acessível e extremamente versátil. Se utilizada corretamente, ela vai trazer benefícios incríveis para a sua pele. Então anota todas as dicas aqui que eu falei, coloque em prática e depois vem aqui me contar como é que está a sua pele. Eu falei que eu não ia revelar todos os segredos nesse vídeo não, né? Porque tem um outro vídeo que eu fiz especialmente para falar sobre isso. Além da hidratação, a gente pode utilizar a vaselina em outras disfunções, para outras finalidades, para clareamento da pele, para estrias, para flacidez e muito mais. Então, se você quiser saber, se você ficou interessada, clica aqui nesse vídeo que eu expliquei tudo para você, como é que você vai utilizar, com tudo. Tem umas ingredientezinhos, tem umas receitinhas, tem umas coisas assim bem bacana pra gente poder associar com a vaselina e ter, né, resultados melhores, seja no clareamento, seja na flacidez, seja na estria, celulite, tudo. Então clica aqui nesse vídeo que eu acho que você vai amar. Eu tô lá te esperando.